Leitura ético-filosófica da comunicação social. Bom, é um nome tanto, né? Eu me lembro que eu ainda estava na faculdade, há alguns anos atrás, comecei a desenvolver esse projeto e, como muitos outros projetos na minha vida, eu não o concluí. Vieram as aulas, vieram os 5 filhos, enfim, uma correria só, e eu nunca terminei esse projeto. Mas pensando sobre tudo que vem acontecendo, me parece que esse projeto talvez seja mais útil ou mais atual do que nunca. Afinal, nós estamos na era das fake news, temos tantos filmes, séries, novelas, enfim, tanta comunicação, tanta coisa, tanta informação que a gente precisa processar, e é preciso perguntar como processá-las bem, né? Porque muitas vezes as informações que deveriam formar, que deveriam promover o conhecimento, fazem justamente o contrário. Elas deformam e não informam realmente como deveriam, porque são, na verdade, informações mentirosas, que em vez de nos aproximar da realidade, nos afasta dela. E aqui eu me lembro, saudoso, mais uma vez, né? Saudoso Dom Manuel Pestana, que ele dizia que quanto maior for o bem que uma coisa pode fazer, maior também é o mal. E se a gente olha para os meios de comunicação em massa, nós percebemos isso. Imagina quanto bem a internet pode fazer, por exemplo. Não obstante, imagine também o mal que ela pode promover. Então, como já disse, talvez esse projeto seja mais útil do que nunca, mais atual do que nunca. Leitura ético-filosófica da comunicação social. Pensando sobre isso, fui reler algumas coisas que eu escrevi à época. Acredito que seja importante compartilhar isso com vocês, tendo em vista o nosso contexto. Lembra? Estamos numa série de vídeos aí falando sobre a verdade e suas implicações. Este é o último vídeo da série. Tá legal? Bom, revisitando esses textos, acredito que vale a pena rever algumas partes e a partir deles a gente comentar alguma coisa. Eu escrevi à época o seguinte: tendo em vista os meios de comunicação em massa, tendo em vista o seu alcance, é importante pensar sobre os efeitos nocivos que eles podem causar. E desses efeitos nocivos nasce uma necessidade que eu acredito ser muito importante pensar sobre ela. Você precisa colocar filtros em relação a tudo isso que você lê, tudo isso que você ouve, tudo isso que você talvez encontra nesses mais variados tipos de meios de comunicação em massa. Filmes, novelas, seriados, jornais televisivos, jornais impressos, revistas, propagandas, enfim, os meios de comunicação em geral. Agora, como filtrar? Como começar a filtrar isso? Bom, o primeiro passo talvez seja usar bem o porquê. Aliás, você já parou para pensar no que significa o porquê em si mesmo? Pensa sobre isso. Porque, como eu disse, talvez o primeiro passo para aprender a filtrar tudo isso que a gente experimenta, tendo em vista as informações que nos são repassadas, apresentadas pelos meios de comunicação em massa, talvez o uso do porquê seja o primeiro passo, o bom uso dele. Então, quantos de nós têm tempo ou disposição para ficar perguntando o que está por trás do que assistimos, o que está nas entrelinhas, qual é a mensagem implícita disso, qual o objetivo, por exemplo, de quem está escrevendo, de quem está promovendo esse vídeo ou esse áudio. Quando ouvimos tudo isso ou lemos tudo isso, nós estamos sendo realmente informados ou estamos sendo manipulados? O que significa ser manipulado? E por outro lado, o que significa manipular? Você já parou para ficar fazendo essas perguntas, para ficar pensando sobre elas?
O problema, devo dizer, nasce quando a comunicação que deveria nos formar, que deveria nos conectar com a realidade, ela faz justamente o contrário, ela deforma, ela nos afasta da realidade. A luta começa quando a gente percebe que os meios de comunicação, em vez de ajudar o homem a criar bons hábitos, faz também o contrário, faz com que ele passe a criar maus hábitos. Bons hábitos, você já sabe, são virtudes. Maus hábitos, por sua vez, são os vícios. Então é preciso, eu repito, pensar sobre tudo isso que está acontecendo e questionar de uma maneira sábia, de uma maneira responsável, o que está acontecendo em relação aos nossos meios de comunicação em massa. Então, é importante perguntar também o que significa uma leitura ético-filosófica. Aqui nós devemos proceder como Jack Estripador. Vamos por partes. Ler significa conhecer, significa interpretar, significa decifrar. Sobre o conhecimento nós já falamos muito. Lembra? Conhecer significa abstrair intelectualmente uma parte da realidade. Significa, portanto, tomar posse de maneira abstrata dessa parte da realidade. E é claro, conhecer também, tendo em vista o próximo passo, quando nós o encontramos, significa usá-lo de uma maneira boa. Aí entra a sabedoria, o bom uso do conhecimento, porque nós devemos conhecer a verdade e devemos, é claro, acreditar que é a verdade e a partir daí viver de acordo com ela, viver segundo o que ela propõe, porque em relação à mentira, a única coisa que podemos conhecer em relação a ela é que ela é mentira. Caso contrário, a gente não conheceu realmente. Então, ler significa, como já disse, conhecer, interpretar e decifrar. Em relação à interpretação, a interpretação é a possibilidade de fazer uma espécie de referência entre o signo, o símbolo e o objeto em si, a coisa em si, portanto, em relação à realidade. Então, quando eu falo de interpretar, eu estou falando de um fenômeno sensível que me remete a outro, e portanto eu preciso fazer essa relação, e a partir daí essa interpretação. Tem a ver com referência, então. É um fenômeno sensível que me remete a outro. Eu ouço uma palavra e essa palavra deve me remeter à realidade. Nós também já conversamos sobre isso em outros vídeos. Só que muitas vezes nós fazemos isso de maneira equivocada. Aí, mais uma vez, em vez desse signo, desse símbolo que deveria me remeter a uma unidade, faz justamente o contrário, mais uma vez, me afasta dela. Então, ler é importante, interpretar é importante, decifrar também, por sua vez, é importante. E sem dúvida nenhuma está cada vez mais difícil decifrar as informações que nós vamos tendo acesso a elas, porque são tantas que a gente não consegue processar isso, não consegue ruminar, não consegue analisar, não consegue avaliar, não consegue fazer uma análise mais aprofundada sobre isso. Eu até me lembro de Sócrates aqui mais uma vez, que dizia: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E muitas vezes é assim que nós vivemos, sem examinar nada. Nosso discurso é: não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e aí tudo vai sendo empurrado goela abaixo e nós vamos aceitando como se tudo fosse bom, como se tudo fosse verdadeiro. Então, toda a realidade é uma fonte inesgotável de ideias e conhecimentos. Só que o que acontece? Muitas vezes uma leitura indiscriminada e irresponsável da realidade, em vez de produzir conhecimento, provoca em nós, justamente, mais uma vez, eu repito, o contrário. Em vez de nos aproximarmos da realidade, essa leitura equivocada provoca uma ruptura, nos afasta da realidade. E quando essa leitura é equivocada, provoca também em nós um vazio, provoca em nós uma espécie de angústia. Essa leitura é, portanto, uma leitura morta. Especialistas costumam dizer que para uma boa leitura nós precisamos necessariamente observar 5 operações. A leitura tem que ter reconhecimento, tem que ter
entendimento, tem que ter avaliação, tem que haver também uma discussão sobre tudo isso que nós estamos vendo e tem a ver, por último, com a aplicação de tudo isso que a gente conseguiu ler, conseguiu verificar. Bom, para que a gente possa colocar isso em prática, essa boa leitura em prática, tem algumas perguntas que são básicas quando me refiro à comunicação em massa, aos meios de comunicação em geral. Quando você olha, por exemplo, um filme, quais são as melhores cenas? Que recursos de comunicação foram utilizados? Qual foi o tema tratado? Quais são os valores ou pseudo-valores que foram apresentados ali? E é importante também, no meio desse contexto, eu citei o exemplo do filme, mas você pode aplicar isso a série, a uma novela, a um jornal, não é, televisivo, enfim. É importante aplicar tudo isso aos meios de comunicação em massa em geral, como já disse. Então, quando você fala de valores, quais valores foram apresentados, você precisa perguntar por sua vez, quais são os meus valores? Qual a estrutura dramática de tudo isso? O que foi introjetado, ou seja, colocado em mim sem que talvez eu nem percebesse, ou seja, o que está nas entrelinhas, o que se quer passar com tudo isso, qual a mensagem implícita, o que está por trás de tudo isso. É importante pensar sobre isso, porque talvez o que aparece a gente inconsciente vai absorvendo, não aquilo que está ali explícito, mas a gente vai absorvendo o que está por trás, o que está implícito em tudo que está sendo apresentado. O que eu estou sentindo quando eu vejo isso, ou ouço, ou leio. E ainda mais, o que as outras pessoas podem sentir quando experimentam tudo isso. Tá certo? Por quem foi produzido? Por que foi produzido? Tudo isso é muito importante perguntar qual a música, qual a linguagem, qual a posição das câmeras, qual a expressão corporal, enfim, todo o contexto. Porque quando uma coisa é feita, ela foi feita por algum motivo. E muitas vezes isso passa batido. Certo? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Como já disse, este é o último ponto dessa série de vídeos que nós desenvolvemos aí para falar da verdade sobre as suas implicações. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.